sabe por que a fratura na criança é diferente da fratura no adulto? Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho esse assunto, falar sobre fraturas, ossos, é óbvio que a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Mike, bem-vinda novamente. Oi. Obrigada. Então me conta, Mike, existe uma diferença entre a fratura na criança e no adulto? Então, para a gente começar o assunto. Sim, para começar, a grande diferença é que o osso da criança ainda cresce. Então, o adulto ele já terminou de crescer e a criança ainda não. Então, a criança está em desenvolvimento e esse crescimento vai fazer com que ela tenha características diferentes. Então, primeiro, ela tem o que a gente chama de placa de crescimento ou fise de crescimento, que é uma região no final, tanto no final dos ossos longos, que faz com que esse osso que vá crescendo e fique do tamanho de um adulto no final do crescimento. Junto com isso, ela tem outras características. Então, o osso é um pouquinho menos resistente do que um osso do adulto, mas ao mesmo tempo ele tem uma maior capacidade de deformar. Então, se a gente pegar, por exemplo, a fratura na criança, ela pode fazer uma fratura na região da fise de crescimento. E essa fratura vai ter características completamente diferentes do que uma fratura na mesma região do adulto que não tem essa fise de crescimento. Outra coisa que a gente sempre fala é que a criança, por ter um osso um pouco menos resistente do que em relação ao adulto, quando a criança faz um entorse de tornozelo ou uma queda, é muito mais fácil ela quebrar o osso do que fazer uma lesão ligamentar, que não é o que acontece no adulto. Outra diferença bem importante também é o tempo de cicatrização. Então, por exemplo, assim, uma fratura de fêmur num adulto vai demorar ali em torno de uns 2 meses para cicatrizar por completo. Dependendo da idade da criança, esse tempo é muito menor. Então, numa criança de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 1 mês é o suficiente. Numa criança de 7 anos, 6 semanas é o suficiente, porque eles têm esse metabolismo ósseo um pouco mais acelerado e vai fazer com que a cicatrização seja mais rápida. Nossa, que interessante, né? A gente fica preocupado quando isso acontece, a gente não quer, mas saber que o processo é mais rápido também deixa um pouco mais tranquilo, né? E a gente tem tipos de fraturas, por exemplo, uma fratura que no adulto pode ser uma fratura completa, que às vezes tem que operar, na criança não. Então a gente tem uma fratura, por exemplo, chamada fratura em galho verde na criança. Eu não sei se você já pegou um galho verde e tentou quebrar. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o osso da criança. Então ele não quebra inteiro. Então ele fica quebrado um pedaço e a parte de baixo ainda está inteira. Isso faz com que a fratura fique um pouco mais estável. Então ela não precise de um procedimento cirúrgico. Então geralmente a gente indica muito menos uma cirurgia numa fratura da criança do que num adulto. Porque como ele tem, ao mesmo tempo que esse osso ele é um pouco mais maleável, como a criança tem essa capacidade de crescer e de moldar, a gente não precisa ter uma redução, que a gente chama de juntar os 2 pedaços, tão certinha. Então, no adulto, a gente precisa juntar os 2 pedaços e deixar bem alinhado e bem reto na grande maioria das vezes. Na criança, não. Na criança, às vezes, a gente olha no raio-x, a gente vê que o osso não está tão bem alinhado. Mas a gente deixa desse jeito porque a capacidade de crescimento que ela tem vai fazer com que ao longo do tempo esse osso volte a ficar na estrutura que ele era antes, volte a ficar reto. E muitas pessoas falam também que quando depois de adulto quebra, assim, nunca mais foi a mesma coisa, já sente essa diferença, assim, e já na criança, como você citou até o galho verde, parece que não quebra até o final, dá a sensação de que talvez... Eu acho que nunca vai ficar exatamente igual, mas é melhor do que quando se trata de um adulto, né? Então, é bem essa diferença. Então, a gente às vezes, quando a gente fala, a mãe olha assim, nossa, doutora, mas está torto. A gente fala, não tem problema. De acordo com a idade, a gente tem alguns graus, assim, a gente tem algumas, nos nossos livros, a gente tem algumas tabelinhas de coisas que a gente pode aceitar. Porque a gente sabe que a capacidade de crescimento que a criança tem é enorme e aquilo vai fazer com que o tempo deixe tudo retinho e do jeito que era antes. Que bom a gente saber isso. E quando a gente pensa também no período que a criança vai ter que ficar de gesso, a gente saber que é um período também não muito longo, né, Mike? Ele é um pouco menor e a criança também tem uma capacidade, como ela tem essa capacidade de coisas diferentes, eles se acostumam muito rápido com o gesso.
E ao contrário da gente, se a gente ficar com o nosso cotovelo, por exemplo, com o nosso cotovelo imobilizado por um mês, ele vai ficar muito duro no final. A gente tira, vai ter muita dificuldade de esticar e dobrar. A criança não. A criança ela tem essa capacidade, ela ganha esse movimento com muito mais facilidade. Então, geralmente, a quantidade de fisioterapias que precisa depois do gesso é muito menor. Isso que eu ia te perguntar. Depois que tira o gesso, então vocês passam uma rotina diferente para a perna, para o braço, enfim, incluindo fisioterapia? Depende de cada caso? Como é que vai funcionar? Depende muito de cada caso, mas o que eu noto no dia a dia, assim, é que a grande maioria das crianças não precisa de uma fisioterapia específica. Tipo, não precisa ir lá na fisi e fazer. A gente sempre recomenda, mas geralmente as próprias atividades do dia a dia, põe para brincar, aí no caso de uma fratura de braço que precisa começar a mexer um pouco mais, pede ajuda para guardar os brinquedos, faz as atividades da casa, ajuda a lavar louça, a guardar as coisas. Só nesses movimentos que ela faz, que teoricamente ela está brincando de ajudar, ela já começa a movimentar e já recupera o movimento. Que legal, Mike, adorei entender um pouquinho sobre essas diferenças. Eu espero que você tenha gostado também. Se você viveu alguma experiência parecida ou se você tem alguma dúvida, manda para nós mensagem, o que você viveu ou a sua dúvida, que a doutora Mike vai nos ajudar a entender melhor. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora vamos falar sobre introdução alimentar. Quando a gente fala esse nome, muitas mães já ficam nervosas. Mas quando eu começo, sopa, sal, BLW. Então tem muitas dúvidas envolvendo esse assunto. E óbvio que eu trouxe a nutricionista do Minuto Mamãe e Bebê para abordar esse assunto conosco. Bem-vinda novamente, Monique. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tem mais uma oportunidade de falar com um assunto que eu adoro, que é sobre nutrição infantil, né? Então, quando a gente pensa na nutrição infantil, o início ali da introdução alimentar, dos alimentos sólidos, quando que deve começar, quais os sinais de prontidão, conta tudo para nós. Muitas dúvidas que acontecem, assim, quando é que eu vou começar, né? A gente encontra muitas crianças já, principalmente em escolas, que iniciam com 4 meses. O ideal é iniciar mesmo com 6 meses. Então, é o sinal se a criança está realmente com a postura de sentadinho, tem o tronco, consegue comer. Então, a gente consegue iniciar a introdução alimentar. Líquido pastoso, como que a gente começa, né? Nunca utilizar o liquidificador. Regra básica para toda introdução alimentar. Nutri, mas o meu filho não aceita. Como é que a gente pode fazer? Começa bem amassadinho. Vai bem amassadinho e as colheradinhas, né? Quantidade muito pouco. Então, a gente vai começando bem gradual, porque a gente sabe que a alimentação infantil nessa época não é o principal foco. Ele está explorando os alimentos, ele está conhecendo o alimento agora. Porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande de que a criança vai comer um pratão. Exatamente. E na verdade é um processo, né? É introduzir, é mostrar os alimentos para a criança. A gente sabe que eles vão querer pegar, que eles vão cheirar. Então é um processo, né? Não que a criança vai comer aquele pratão de primeira. Exatamente, essa é a maior expectativa. Meu Deus, eu fiz um prato lindo, maravilhoso e ele comeu 2 colheradinhas. Mas esse é o processo mesmo gradual das crianças, né? Não adianta a gente colocar um prato com uma quantidade exagerada, como se fosse a gente que estivesse comendo e é a criança que tem que explorar. Tem que se sujar, esse é o certo. Introdução alimentar é explorar, é conhecer os alimentos, porque daqui para frente, depois que tiver 1 ano, a criança não tem esse medo, mas sujou minha boca, sujou minha mão, eu não sei utilizar o talher. Então esse é o momento certo de trazer o alimento de uma forma exploratória. Quando a gente pensa ali nos temperos, a gente vai dar uma comida sem gosto, como que a gente pode ofertar esses alimentos? Porque a gente sabe que o sal não é muito indicado. Então tem vários estudos falando sobre o sal. Tem gente falando que pode colocar um pouquinho, tem gente que fala que não pode nada. Então o que atualmente se fala sobre o sal? Eu não recomendo utilizar o sal. Já encontrei alguns pediatras que recomendam colocar uma pitada. O que acontece? Às vezes a gente fala, coloca uma pitada de sal na alimentação da criança, né? Só que o nosso paladar adulto já está viciado. Então a gente sempre vai achar, mas está sem sabor, mas a criança não conhece aquele sabor. O primeiro alimento que ela conhece, o primeiro sabor que ela conhece é do leite materno. Então é o primeiro sabor do leite materno, o que é? É doce. A fórmula infantil é adocicada,
mas os outros alimentos a criança não conhece, ela não sabe o que é salgado, o que é amargo. Muitas famílias têm medo de ofertar, por exemplo, um maracujá para a criança. Ah, mas é azedo. Ela tem que ofertar um maracujá, sabe? Porque ela tem que explorar esse alimento amargo, esse alimento azedo, esse alimento mais ácido. Todos os sabores, quanto mais bem-vindo nessa janela, que a gente chama até 1 ano, melhor para a criança, porque ela vai reconhecendo, né, esses sabores. Então, dá um maracujá para a criança, mas ela fez uma cara feia e não gostou. Essa é a nossa, mas ele fez e não gostou. Não é que ele não gostou, é a primeira reação que a gente tem, né? É até fisiológico, é ruim, mas a gente vai ofertando aos pouquinhos e a criança vai acostumando com esse novo paladar que ela está criando. Pensando em grupos alimentares, como que esse pratinho do almoço, do jantar, deve ser composto para a rotina da família? Então a gente tem que ter o quê? Um pratinho completo, né? Alimentos separados é o fundamental, porque quando a gente coloca, por exemplo, uma papinha toda batida num liquidificador ou misturada, a criança vai olhar, ela não vai saber o que é. Ela só vai ver uma pasta, às vezes, geralmente amarela, porque a gente sempre começa por uma abóbora, um aipim, uma batata, né? E a gente esquece também de oferecer os verdes. Então, um pratinho tem que ter um carboidrato, que pode ser um arrozinho, pode ser uma batata, um aipim, uma proteína, que pode ser uma carninha, um frango, um ovo, né? Até mesmo um peixinho, pode colocar também. E as verduras. Então, pode colocar a cenoura, a beterraba, uma vagem. E a gente não pode esquecer dos folhosos. Por que tem muitas crianças hoje que têm medo dos folhosos? Porque não é ofertado na introdução alimentar, porque a gente tem medo de engasgar. Corta pedacinhos bem pequenininhos e a gente vai introduzindo os folhosos na alimentação dos bebês. Que é uma dica importante, porque a gente nunca coloca folhas com medo da criança se engasgar, mas o corte pode ser o ideal pequenininho. E aí ela já vai acostumando o quê? Com aqueles temperinhos na próxima alimentação. E quando a gente pensa que vai começar a introdução alimentar, a gente vai começar ofertando fruta, a gente vai começar com a rotina inteira, a frutinha, o almocinho. Como que a gente deve fazer? A gente pode começar então com um lanche da manhã ou um lanche da tarde com uma fruta. Muitas vezes a gente pode até mesmo começar com uma batata doce, né? Não tem uma questão, uma ordem, primeiro a fruta, primeiro os legumes. Pode começar a explorar os alimentos, mas sempre separados. Então pode começar primeiro com uma frutinha no café, aceitou? Legal, vamos aumentar a demanda? Quem sabe a gente vai para o lanche da tarde, com mais uma outra frutinha. E aí depois, aceitou mais um pouquinho, umas 2 semanas, a gente vai para o almoço e depois para jantar. Mas o ideal é que até 1 ano a criança já esteja começando a fazer todas as refeições e principalmente com a textura de alimentos da família, que a gente chama, que é uma textura inteira, não mais amassado. Então a progressão da dieta tem que ser gradual, bem amassadinho, depois a gente vai para os quadradinhos maiores e onde a alimentação sejam os grãos inteiros. Então para a criança se alimentar de uma forma correta e aceitar numa maior idade. A gente vê muitas vovós falando, mas você adorava uma sopinha, até na peneirinha se passava antigamente, né? Mas a gente sabe que hoje temos muitos adultos mega seletivos. Então o que nós queremos? Nós queremos crianças que realmente experimentem os alimentos, que peguem. Daí entra também o BLW, que é uma forma também de começar a introdução alimentar, né? Exatamente, o BLW então é comer com as mãos, é uma forma, às vezes a criança não aceita com a colher, né? Mas quem sabe deixar ela explorar aquele alimento. É uma forma correta? Não tem uma questão. Vai muito de cada criança. Porque às vezes a gente quer impor uma coisa para a criança, mas a criança quer comer de outra forma. Então, ela não está aceitando com a colher? Tá na mãozinha para ela comer. Às vezes, e por que não misturar os dois? Eu sou muito a favor de misturar na colher, porque depois, mais pra frente, às vezes tem criança que tem dificuldade com a colher, para comer com a colher, porque come só com as mãos, né? Mas eu vou colocando, bota o pratinho ali para a criança, separadinho os alimentos, e coloca alguns alimentos inteiros. Traz um brócolis, traz uma cenoura em cubinho, traz um tomate cerejinho correto na forma BLW, e a criança vai explorando os 2 contatos ao mesmo tempo. Que legal! E eu acho também muito importante a gente falar que para a introdução alimentar é extremamente essencial a gente estar segura e a gente ter bastante informação, porque mãe segura é outra história, outra história. Então, muito obrigada por dividir conosco todas essas informações. Se você vai vivenciar esse processo,
e quer entender um pouco mais, manda mensagem, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procura a nossa nutricionista Monique. Lá ela posta bastante dicas, posta a rotina dela também com os pacientinhos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima! Até a próxima. Eu que agradeço pelo convite e faço convite também para conhecer o meu Instagram. Tá certo? Obrigada! Vamos falar sobre cardio-oncologia pediátrica. Quando a gente pensa em cardiologia, é óbvio que a gente vai conversar com a doutora Luciana, nossa cardiologista pediátrica. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Tudo bem? Tudo ótimo. Lu, o que temos para abordar sobre esse assunto? Então, é um assunto super específico, né? Mas bem importante. Cada vez mais tem se feito diagnósticos oncológicos mesmo na infância, né? E tudo que a gente vai falar aqui é com relação à cardiologia pediátrica, mas que extrapola para o adulto, ou na verdade o contrário, né? Se trouxe a cardio-oncologia dos adultos para a infância, né? E o que se tem, assim, os tratamentos oncológicos, eles acabam indiretamente afetando o coração e o sistema cardiovascular todo. Determinadas medicações, principalmente as medicações chamadas antraciclinas, elas causam muita lesão no músculo do coração, no endotélio, que é a pelezinha que recobre os vasos, e aí as coisas vão aparecendo, né? E tem sinais para a gente saber que está se encaminhando para esse universo? Sim, então como funciona? Sinais clínicos disso na infância são bem raros, mas o que acaba se tendo em mente com esse tipo de paciente é o controle e a evolução e vendo como esse paciente vai respondendo ao uso das medicações, né? Quanto mais medicação usa, mais talvez efeito deletério dela sobre a musculatura do coração, sobre o pericárdio, que é a pelezinha que recobre o coração, o endotélio, que é a pelezinha que recobre os vasos por dentro. E aí se vai traçando um prognóstico de piora de função do coração, ou para essa criança tudo bem, dá para seguir assim, ajuste de dose, né? Então essa criança ela vai estar sempre em observação, o coraçãozinho ali sempre sendo monitorado para saber como que está a situação, para não afetar, para ver se a dose dos medicamentos está ok. O efeito normalmente é cumulativo. E aí se traça o que se pode fazer com esse tipo de paciente, né? E é acabar incentivando a ter bons hábitos, igual tudo que se fala sempre na pediatria, que é a prevenção, é fazer atividade física como consegue, no caso das crianças, brincadeiras, né? Enfim, os mais velhos já podem fazer alguma coisa, comer bem, dormir bem, né? E com relação àquela lesão das medicações no endotélio dos vasos, por exemplo, faz com que a pessoa tenha mais predisposição ainda a ter complicações do colesterol, digamos assim. Então, se é um paciente que já tem uma genética familiar de dislipidemia e acaba se tornando um paciente oncológico por isso, acaba tendo que ter mais cuidado ainda do que um paciente normal com risco de dislipidemia, né? Ou até mesmo não sendo só genético, sendo um paciente que tem uma alimentação ruim. Isso. E que consome bastante gordura, fritura. Isso. Então daí entra de novo o que a gente sempre fala sobre o cuidado com a alimentação, sobre a escolha dos alimentos, sobre evitar fritura, gordura, ter uma alimentação realmente saudável, regrada e praticar atividade física, né, Lu? Porque normalmente os tratamentos oncológicos eles são necessários, né? Não tem o que fazer, não tem escolha, o que fazer, né? Então assim, tem que ir manejando do melhor jeito possível, e na infância não tem muita coisa a se propor a não ser realmente um bom estilo de vida, né? E essa criança que está fazendo um tratamento oncológico, ela já vai ter um acompanhamento com um cardiologista? Sim, normalmente os serviços que fazem esse tipo de tratamento já tem o cardiologista que acompanha, né? E aí, mesmo depois dos tratamentos, tratamento finalizado, anualmente, normalmente, a criança faz a sua revisão, seu ecocardiograma com o cardiologista. E a revisão é um ecocardiograma? É um ecocardiograma e cuidados também com dislipidemia, então aquela bateria de exames de sangue. Isso, exato.
E aí, assim, como você falou, não quer dizer que terminou o tratamento e que ali já vai ter alguma alteração. Pode vir ao longo do tempo. Pode então, de vir. tempo em tempo, a criança vai ter que voltar a fazer exames. Isso, vai, porque a lesão acontece, fica, né, a maioria. E se a criança apresentar essa lesão, Lu, o que vem pela frente? Aí depende do que acontece, né? Se for de dislipidemia, vem o manejo da dislipidemia. Se for insuficiência cardíaca, que é uma coisa rara, mas as medicações são cardiotóxicas e podem lesar a musculatura cardíaca e deixar um coração insuficiente. Aí entra o manejo da insuficiência cardíaca. Na infância isso é raro, né? Mas pode acontecer e aí é manejo de paciente cardiopata. Daí vai depender realmente de como cada corpinho que vai que responder, afetou. o que afetou, Isso. para ir bolar uma série de Uma estratégia de pra- manejo. Entendi. Nossa, quanta informação boa, assim, às vezes a gente fica preocupado e tal, e é muito bom a gente ter informação, porque a gente saber que precisa desse acompanhamento, não deixar passar, terminamos o tratamento oncológico, não, mas a gente vai precisar de um período aí traçado pelos profissionais para seguir fazendo acompanhamento, para ver se está tudo certo, né, Lu? Isso. Obrigada por dividir conosco imagino. um pouco do teu dia a dia, do que tu faz, dessas informações. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se está vivenciando essa situação, manda mensagem para nós, procura o Instagram da Lu, nossa cardiologista lá no Minuto Mamãe Bebê. Lá ela posta bastante informação e ela também vai nos ajudar a tirar as dúvidas. Até a próxima. Até, obrigada. Agora nós vamos falar sobre presença na criação dos nossos filhos. Será que você realmente está presente na criação do seu filho? O Alan, o nosso terapeuta, trouxe esse assunto e eu achei muito importante, até porque, será que eu estou presente na criação da minha filha? Bem-vindo novamente. Obrigado. Adorei esse tema. E o que a gente pode abordar sobre esse assunto? Primeiro a gente pensar no seguinte, né? Você que está assistindo agora, né? Você está aqui presente, né? Você está fazendo isso, vendo esse vídeo, esse programa aqui, ou você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Porque, claro, a gente tem uma rotina, né? Em casa, a gente tem várias coisas para fazer. Mas principalmente com os nossos filhos, eles não entendem essa multitarefas que a gente faz. Então, às vezes a gente está presente, mas não está. Isso, na verdade, é pior do que se não tivesse. Porque a criança tem a sensação de que aquela mãe ou aquele pai não quer ela. E a criança não entende isso. Ela entende que simplesmente ela está sendo um peso, que ela está sendo um problema, que ela está atrapalhando. Então é importante que a gente possa, dentro da nossa rotina, dentro da nossa possibilidade, reservar um tempo para ficar com a criança. Nem que a gente faça isso em 30 minutos, mas eu digo um tempo de qualidade, que eu estou ali realmente presente, olhando para a criança, falando com a criança, do que eu fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Né? Eu brinco que mulher acaba fazendo mais isso, porque tem facilidade, o homem já não consegue fazer mesmo. Então, às vezes, por isso que às vezes as mães falam, pô, mas meu marido está o dia inteiro fora, ele chega, ele fica meia hora e a criança já super adora. Porque às vezes aquela meia hora ele fica só ali. Né? Porque, por uma questão até de conseguir, porque o homem dificilmente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a mulher com essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a criança às vezes não sente ela ali, presente. Né? Então é importante que a gente esteja presente ali, e não é só não fazendo outras coisas. Porque eu posso estar ali sentado no chão com meu filho brincando e pensando em outro lugar, pensando em outras coisas que eu tenho para fazer, pensando em outras coisas que eu quero fazer ou que eu tenho que fazer, planejando e buscando várias coisas. E eu não estou ali. Mas eu estou, né? Só que aquela criança sente essa distância e ela sente essa falta. E a criança, quando ela sente a falta, ela vai pedir pela gente. E eu brinco, né? Quanto mais a criança percebe que eu só dou atenção quando ela está fazendo algo de errado, mais coisa errada ela vai fazer para ter minha atenção. Né? Então,
se a criança descobre, se ela jogar tudo isso aqui pro chão, eu vou ficar ali com ela, falando com ela, ela vai cada vez mais fazer isso porque ela quer. Então, quando eu percebo isso também, eu posso dizer isso. Olha, filho, tô vendo que você tá derrubando as coisas porque você quer mais a mamãe, então vamos combinar assim. Né? Vamos ficar agora brincando juntos. A mamãe vai parar, o papai vai parar de fazer o almoço e vai brincar. 10 minutinhos. Ali, intenso. Eu lembro, essa semana até aconteceu um negócio sobre isso. Eu estava fazendo o almoço, né? Eu fico de manhã com o Thiago, meu filho. E ele vinha toda hora me puxar. Pai, vamos jogar bola. Daí eu falei assim, tá, então vamos fazer assim. Deixa o pai só colocar as coisas aqui para cozinhar. E eu espero 10 minutinhos e eu vou lá. Aí a gente fica aqui brincando bola. Eu não estava pensando, só que agora eu tenho que voltar lá. Então, às vezes, é importante também ter esse jogo. A gente não vai conseguir, né, suprir a demanda dos nossos filhos, porque eles querem que a gente fique 24 horas. Eles querem isso, né? Então, não tem como. Não tem como. Mas a gente tentar equilibrar isso da melhor forma possível. Claro que de acordo com a agenda, de acordo com as possibilidades. Então, achar formas, mas principalmente formas que eu possa estar com a criança, interagindo com ela e só fazendo isso. E é bem real isso que você citou, da criança às vezes fazer birra ou fazer alguma coisa errada para chamar a atenção, para que os pais estejam ali. Porque daí ele vai sentir que a gente está ali, que a gente parou, tá, não, então vamos arrumar junto. Então é um tempo que tu vai estar ali para a criança. Então acaba que ela faz uma coisa errada para mãe chamar a atenção, daí chora, aí pega no colo, dá beijo. Então é um tempo que tu vai destinar para a criança. Sim. E isso é complicado, porque não precisaria chegar nesse ponto, né? Eu acho que também que é fundamental a conversa. Eu tento explicar para minha filha que eu estou em casa, que eu estou trabalhando e que quando eu finalizar a gente vai fazer alguma coisa juntas, a gente faz uma atividade, a gente brinca, a gente olha um desenho juntas. Mas é isso, eles querem 24 horas e não tem como estar 24 horas, né? Sim. E é isso, a birra, na verdade, a criança não faz intencionalmente, ela não faz para manipular, como a gente às vezes pensa, né? Não, ela faz porque ela faz por tentativa e erro, né? Ela fez um dia e teve atenção, né? E quanto mais... E a gente perceber isso, que a birra só está querendo dar uma informação por trás, que a criança, na sua imaturidade psicológica, na sua imaturidade das emoções, não está conseguindo lidar. Né? Então, às vezes, ela não consegue lidar, ela vai chorar, às vezes ela está com raiva, ela vai bater nos brinquedos, nos colegas. Então, quando também nós adultos, né, que somos os adultos da história, também podemos dar um passo atrás e não entrar nesse jogo e sair, a gente pode também dar essa atenção que a criança está precisando, ou pelo menos escutar o que ela está pedindo e, dentro disso, né, atender ou não, porque vai ter momentos que a gente não vai poder atender e está tudo bem, faz parte, só que quando eu evidencio o que está acontecendo que eu não estou atendendo, ela pode começar a lidar também com as frustrações, porque as frustrações vão acontecer, é natural. A gente não precisa frustrar propositalmente, mas vai acontecer, porque a gente não vai conseguir ficar às 24 horas. E aí já começa a primeira decepção deles, né? Por que eu não tenho minha mãe e meu pai 24 horas comigo? Isso. Mas se eles têm uma orientação, eles podem lidar com essa frustração de uma forma boa. Né? Eles podem lidar com isso também. Então é importante que a gente, né, nessa presença, a gente esteja presente justamente para poder olhar para essa criança e ver a necessidade real dela. O que está por trás, às vezes, de um comportamento inadequado, né, que a gente chama de birra, chama de qualquer outra coisa. Mas o que ela está pedindo por trás daquilo que ela está fazendo? O que ela quer? Também, nesse sentido, a ideia é a gente poder, de alguma forma, entregar. Né? Ou, pelo menos, olha, filho, eu estou vendo que tu está com raiva, mas a gente não pode, né, derrubar tudo isso aqui. De repente, vamos pegar um travesseiro, vamos bater no travesseiro, ou vamos fazer alguma coisa. E a gente vai ensinando também como lidar com os sentimentos, com a raiva, com a dor, com a frustração, com a tristeza. Que é importante que talvez a gente não foi ensinado, né? Mas a gente precisa ensinar agora. Né? Que reflexão boa. Obrigada por trazer esse tema. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha refletido e que tenha te dado ideias para a gente ir traçando e vivenciando essa experiência que é maravilhosa, né? Ser mãe, ser pai. Mas se você quiser
aprofundar seus conhecimentos, se você quiser conhecer um pouco mais, eu te convido aí lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procurar o Instagram do Alan, o nosso terapeuta, e lá você chama ele vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o seu maternar, o seu paternar e sobre você também. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado também. Mamães e papais, vocês se sentem com medo da cirurgia otorrinopediátrica? Hoje a gente vai conversar com a nossa otorrinopediátrica, doutora Ana Santiago, sobre as técnicas que existem para fazer esse tipo de cirurgia e sobre esse medo, essa resistência que nós, mães e pais, temos quando a gente fala tem que tirar as amígdalas, tem que operar corneto, adenoides, enfim. A doutora vai nos ajudar a entender tudo sobre isso. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada. Então, sim, existe essa resistência dos pais. Você, como médica, e quando fala para os pais, nós vamos ter que operar, os pais ficam meio assim, não ficam? É perfeitamente entendível essa situação. Eu, como médica, vejo todo dia, como mãe, eu me solidarizo com elas, esse receio de fazer o procedimento. Você está entregando o seu filho, que é o seu bem mais precioso, para uma pessoa estranha fazer o tratamento. Sempre que eu recebo as crianças, eu digo para as mães, fiquem tranquilas, fiquem calmas, vou cuidar como se fosse meu. E aí aquilo dá um alento. E assim, a maioria dos colegas que trabalham com otorrinopediatria tem esse mesmo perfil. A gente tenta deixar a mãe mais tranquila e a gente promete para elas que nós vamos tratar como se fossem nossos filhos, tá? É perfeitamente entendível esse perfil preocupado das mamães. Imagine entregar o seu bem mais precioso para um procedimento cirúrgico. E assim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, hoje em dia o centro cirúrgico tem uma versão totalmente diferente do que era no passado. Hoje nós temos oxímetros em todas as salas cirúrgicas, os anestesistas estão preparados para os procedimentos feitos em pequenos pacientes, nós temos muito mais recursos do que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. As drogas utilizadas dão quase nada de efeito colateral, é muito raro nós termos problemas. E todos esses procedimentos são feitos com rotina, são estabelecidos regras para os procedimentos que são muito seguidos hoje nos hospitais e nos centros cirúrgicos que fazem cirurgias pediátricas. Então, assim, tudo se faz com rotina, com equipamento, a situação é bem diferente do que era há 10, 15 anos atrás. O risco eu posso dizer para vocês que é bem menor do que era naquele período, tá? Hoje, assim, a gente indica, é claro que a gente tem que levar para o centro cirúrgico aquela criança que tem necessidade de procedimento cirúrgico. Nós pesamos risco e benefício. Se o risco é maior do que o benefício, o procedimento não deve ser indicado. Se o benefício é maior do que o risco, a cirurgia é uma forma de tratamento, sim, definitiva. Tá? E tem que ser pensada. Tá? Sempre uma medicina baseada em evidência, onde é avaliado o risco e benefício. Quando o benefício está bem mais superior, num nível bem mais alto do que o malefício, com certeza a cirurgia tem que ser indicada. E assim, o que eu posso dizer é realmente isso. Os procedimentos cirúrgicos hoje em ambiente hospitalar, existe todo um protocolo, uma rotina cirúrgica, mais equipamentos, pessoal treinado. O risco é pequeno quando existe rotina. Então, o importante é escolher um profissional que esteja acostumado a fazer esse procedimento com um hospital que tenha recursos. Tá? Crianças que têm algum problema de saúde, às vezes a gente indica fazer em hospitais com UTI pediátrica. A maioria não há necessidade, tá? É só crianças que já com indicação e com comorbidades que requerem mais cuidados. A maioria pode ser feita em um hospital normal, porque são cirurgias eletivas. É importante que seja feita uma avaliação pré-operatória bem detalhada. São feitos geralmente exames de sangue para a gente ver se existe algum problema de coagulação, algum problema de anemia. Isso a gente consegue resolver antes do procedimento cirúrgico. Tá? Então, assim, é feita uma avaliação pré-operatória, o cirurgião pede uns exames e avalia. E antes do procedimento, o anestesista faz uma entrevista com a mãe e avalia a criança. Então, tudo segue uma rotina de pré-operatória. Isso também diminui a taxa de erros, de problemas, Isso, exatamente. Né? Tudo com rotina. E os equipamentos hoje, meu Deus, olha, eu comecei fazem 30 anos. Hoje, para antigamente a gente tinha uma medicação chamada alotano e anestesiava a criança, o cirurgião saía com dor de cabeça, o anestesista saía com dor de cabeça. Hoje em dia as medicações são muito mais modernas.
Tá? Nós temos oxímetro em todas as salas cirúrgicas, nós temos capnógrafo, a gente consegue prever a situação de risco antes dela acontecer. Tá? É feita uma avaliação pré-operatória com um exame de sangue para ver se tem algum distúrbio de coagulação. É feita uma avaliação pré-anestésica, onde o anestesista entrevista a mãe e recolhe dados sobre como é que é a vida da criança, a história familiar. Então, assim, é muito difícil hoje a criança com algum problema chegar a um centro cirúrgico com uma cirurgia eletiva sem passar por essa avaliação. Tá? E os cirurgiões pediátricos eles já dão toda uma orientação de pós-operatório, como é que tem que ser. Então, mudou muito a forma como é feito os procedimentos hoje. A coisa evoluiu de maneira significativa. Tá? Eu sempre oriento, é claro, para pegar profissionais que já estão acostumados a lidar com esse tipo de situação, que vai ser mais tranquilo ainda. Tá? Mas assim, a evolução foi nítida nos últimos anos assim, e um benefício grandioso para os pacientes pediátricos. Seguindo rotinas e seguindo os protocolos, a chance de ter algum problema é mínimo. E a gente tem que pensar sempre o seguinte, que o benefício é maior que o risco, por isso que o procedimento está sendo indicado. Se existe qualquer tipo de dúvida, é bom que você volte com o colega otorrino, converse com ele. Tá? Pergunte o que pode acontecer, como é que vai ser o pós-operatório. Tá? Na dúvida, a melhor forma da gente resolver as dúvidas é conversando. Uma conversa, o colega vai lhe orientar direitinho e a maioria das situações são resolvidas, são de fácil resolução. Mas, é claro, com preparo, com orientação e com uma rotina prévia a ser estabelecida e ser seguida. E quando a gente pensa nas técnicas de cirurgia, o que nós temos atualmente disponível para executar uma cirurgia pediátrica? Isso é uma dúvida frequente no consultório. As pessoas perguntam muito como é que a gente vai fazer o procedimento cirúrgico. Nós temos comprovação científica e estudos das técnicas tradicionais em otorrinopediatria. Elas não é que sejam mais invasivas, são tradicionais. Uma pessoa que está treinada, um médico que está treinado, consegue fazer qualquer tipo de técnica. Eu sempre oriento que a gente tem que fazer a técnica que esteja com comprovação científica. Então, assim, na dúvida, faz o tradicional, tá? Seja menos invasivo, em criança o menos é mais. Tá? Nós não podemos mutilar e retirar um corneto inteiro de uma criança que tem a vida inteira pela frente, com a face vai crescer, só porque nós temos que aproveitar para fazer cirurgia, já vamos fazer tudo. Não, a criança menos é mais. A gente tem que ser resolutivo, mas na medida certa, não a mais, só o necessário. Tá? Existem então as técnicas tradicionais com bisturi, existe a radiofrequência, que é uma forma onde a gente faz as ressecções com um eletrocautério, existe o laser que a gente usa para o corneto, tá? E assim, hoje em dia o que a gente está fazendo muito em procedimento cirúrgico é o uso do vídeo. A gente faz as cirurgias com a visualização através do vídeo. As pessoas trocam muito vídeo com laser. Laser é uma luz que queima, a gente usa para fazer o corneto. Eu particularmente gosto das técnicas mais tradicionais, eu acho mais seguras e são, em termos de custo, são mais baratas. Então, um paciente pediátrico, eu uso mais as técnicas tradicionais. Gosto muito da radiofrequência, só que o problema que encarece é o custo e o que a gente costuma usar muito é o vídeo, que é um endoscópio onde a gente vê o que está, o leito cirúrgico, onde está sendo feito o procedimento cirúrgico. Então, às vezes, os pacientes confundem muito vídeo com laser. A maioria dos colegas usa vídeo, faz as cirurgias com essa câmerazinha, onde a gente consegue ver o que está sendo feito, com mais precisão. Então, isso facilita muito a execução dos procedimentos cirúrgicos. Nossa, quanta informação! Obrigada por dividir conosco tanto conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, que esteja se sentindo mais segura, mas se ainda tem alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ana Santiago, lá a nossa otorrinopediátrica, e lá você vai ter mais informações, vai encontrar o contato dela para conversar diretamente com ela. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre tristeza e depressão. Vamos falar sobre as diferenças entre esses dois temas. Com a nossa psiquiatra, doutora Carol, bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari. Então, quando a gente pensa no tema tristeza e quando a gente pensa no tema depressão, existe diferença entre eles? Diferença completa, porque a tristeza é uma reação, um sentimento normal do ser humano.
faz parte a gente se sentir triste porque não foi bem numa prova, porque terminou um relacionamento, porque se desentendeu com um amigo. É uma reação, uma consequência esperada, se justifica, né? A depressão é um diagnóstico, um transtorno mental, em que a gente vai identificar, sim, um dos sintomas, critérios para a gente fechar o diagnóstico é a tristeza, essa emoção, mas que acontece de uma forma persistente, além de outros sintomas, claro, mas em que a gente não identifica necessariamente um causador específico, uma relação com uma situação, né? Uma briga, uma perda, foi mal na prova, não apenas uma situação que desencadeou. Muitas vezes aquele sentimento, aquela sensação do indivíduo não se identifica o motivo. Inclusive, pode-se olhar para a própria vida e não vejo motivo para me sentir assim, mas me sinto. É diferente da tristeza em que a gente identifica o causador daquele sentimento. E é bem isso, muitas pessoas falam exatamente isso. Eu sei que eu tenho tudo para estar feliz, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, mas eu sinto essa tristeza, esse sentimento que não passa, a vontade de chorar. Então daí passa só da tristeza, né? Porque você consegue compreender que está tudo ok ao seu redor, mas dentro de você não está. Sim, aquele sintoma persiste, né? Essa é a diferença, porque com reforços positivos, com apoio da família, incentivo, fazer exercício, coisas que gosta, sair com os amigos, aquela tristeza, quando decorrente de uma situação específica, ela alivia, ela vai passando em pouco tempo. E a tristeza, né, o sintoma, a tristeza da depressão, de um quadro depressivo, ele não alivia somente com o apoio, com o incentivo. E aí também que muitas vezes as pessoas que não têm ainda essa informação a respeito do diagnóstico não compreendem, né? Não sabem identificar que não é somente a tristeza em si, né? Mas um quadro, uma doença que precisa de um tratamento, que não é só o apoio, o incentivo, o sair com os amigos, né? Existem outros sintomas, como a falta do prazer, a falta do ânimo, em que justamente esse reforço positivo não é suficiente, precisa de outras questões, né? Uma avaliação com um profissional, indicação, muitas vezes de um tratamento específico para melhora daquele quadro, que não é somente o sintoma tristeza. E quando a gente pensa nesse diagnóstico de depressão, a gente pensa que ele pode vir em qualquer idade, qualquer fase da vida? Pode vir em qualquer fase, sim. Isso também surpreende as pessoas, justamente por questionar como assim uma criança vai ter depressão, como um adolescente vai ter depressão, por fazer apenas essa ligação direta entre situações estressoras da vida, mas não é o sentimento. A tristeza todos os indivíduos vão sentir, inclusive quando se faz o tratamento da depressão, a pessoa não vai ficar imune a sentir-se triste ao longo da vida. Isso nem é um objetivo do tratamento, porque a tristeza é uma reação decorrente de determinadas situações, né? Então, o indivíduo, mesmo na infância, dependendo, claro, da sua predisposição genética, ele pode desenvolver, né, e desencadear um episódio depressivo, em que a tristeza pode ser um sintoma, mas que até é importante falar que na infância os quadros depressivos se apresentam com sintomas muitas vezes diferentes do adulto, e daí mais difícil de identificar, mas sim, podem acontecer, e na adolescência também. E por que uma pessoa é diagnosticada com depressão? Ela não consegue lidar com a tristeza, a depressão ela vem da tristeza, é um start que dá a tristeza ou não? Pode ser um estresse, pode ser um outro sentimento que desencadeia a depressão. O episódio depressivo, ele vem junto de sintomas em que prejudicam o desempenho desse indivíduo.
né? Então, a pessoa sentir-se triste é um dos sintomas, mas ela passa a ter prejuízo da energia, da capacidade de concentração, de atenção. Então, isso acarreta perda da qualidade de vida, perda da funcionalidade, da capacidade de desempenho nas atividades do dia a dia, não só trabalho, não só escola, né, mas as nossas atividades básicas, sair da cama, pensar em preparar um alimento, ter apetite para comer, né? Então, a tristeza, ela é um sintoma que vai aparecer junto, mas o desencadear do quadro depressivo, ele pode estar ligado com um fato que desencadeou a tristeza, mas não somente ele. É a questão multicausal, multifatorial que nós falamos, né? Fatores externos do ambiente, por vezes situações vividas, traumas, estresses a que a pessoa foi exposta, mas também a sua predisposição genética. Nossa, quanta informação, e é bom a gente entender um pouquinho e até falar sobre isso, sobre crianças com depressão, porque às vezes as pessoas acham que isso não acontece, que não é verdade, que às vezes até é drama. Então é bom a gente saber que realmente crianças, adolescentes podem passar por isso também. E é bom a gente estar sempre atento para, quanto antes, ajudar essas pessoas a terem um tratamento para melhorar, porque a pessoa mais prejudicada é aquela que está sentindo e vivendo, né? Justamente, e tal qual outras questões de saúde, existe tratamento. É verdade. Obrigada e até a próxima. Até mais, Mari. Vamos falar sobre a amamentação e bebês sonolentos. Como assim? Bebê sonolento e amamentação não combina? Quem vai nos ajudar com dicas preciosas sobre esse assunto é a Sol, a nossa consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada. Tu deve ouvir muito isso das mães comentando: ai, meu bebê só dorme. E eu falava isso pra ti na época, eu lembro também. Como é que eu faço? Tá sonolento, não pega no peito. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre isso, Sol? Então, Ari, é bem importante as mães se atentarem. Por quê? Temos o bebê sonolento porque simplesmente é sonolento, né? E temos os bebês que são sonolentos por algum problema. Né? Temos os bebês sonolentos porque são hipoglicêmicos, acabam fazendo hipoglicemia, porque se estende. A gente escuta muito dizer assim, o bebê nasceu, tem 24 horas de reserva. Gente, como que a gente vai saber? Supomos que o bebê nasce, tem lá um monte de líquidozinho na barriguinha, no estômago, né? Que é a comidinha dele, intraútero. E isso faz com que ele vá fazendo a digestão, né? Mas, e não tenha, não faça hipoglicemia. Mas tem os bebês que absorvem muito rápido e que, às vezes, a mãe não tem colostro o suficiente. E aí o bebê vai lá, suga, gastou energia e depois ele vira muito sonolento. E aí, isso acontece muito na maternidade, né? E a gente tem que se atentar. Tem que ir lá, tem que pedir para essa mãe, vamos tirar a roupinha desse bebê, vamos acordar, tentar acordar pelo menos para pôr ele na mama e ver como que vai ser a sucção, né? Se ele tem uma sugada efetiva, se não tem. Mas temos os bebês sonolentos por algo que a família mesmo traz, né? Enrolar o bebê muito, deixar aquele ar-condicionado desligado do quarto, porque esse período de bebê extremamente sonolento vai ali de 6, 8 horas de vida, às vezes até do nascimento, até 48 horas. Então, nesse período, a gente tem muito que se preocupar, estimular, incentivar essa família a tirar as roupinhas do bebê, mas eu tenho que deixar meu bebê sem roupa? Não há necessidade de tirar toda a roupa, mas tira a calcinha, vai lá, o primeiro passo é trocar a fralda, porque quando você vai trocar a fralda, você já vai manipular esse bebê, e esse bebê vai acordar, né?
não acordou na troca de fralda, deixar ele mais livre possível. Eu não gosto de deixar o bebê sem roupa. Eu não gosto. Eu acho que muitos deles ficam irritados sem roupa. Mas tem alguns que estão tão quentes que a gente tem que tirar a roupinha. O outro fator bem importante é o bebê sonolento em casa. Os pais têm que se atentarem a isso. Eu sempre falo para a mãe, tá sonolento? Uma maneira de você não deixar este bebê fazer uma hipoglicemia em casa é tentar, ou tira um pouquinho de colostro, tenta ofertar com colherinha, ou põe no dedinho, vai lá, esfrega nas bochechinhas. É muito importante isso, porque o colostro ele é rapidamente absorvido e a glicose desse bebê vai melhorar. Então, muitos bebês, quando eu chego no quarto que estão muito sonolentos, eu tento colocar na mama e não vai, eu até oriento a equipe para fazer isso. Tira o colostrinho, bota na boquinha, vai. Quando você chega lá na 10ª gotinha, o bebê, opa, tá acontecendo alguma coisa comigo, entendeu? Já os bebês que estão muito sonolentos, ao extremo em casa, que vão para o peito, não sugam de jeito nenhum, isso a gente tem que se atentar com bebês com síndromes, por exemplo, síndrome de Down. Eu atendi um caso que eu pedi para o pediatra rastrear hipotiroidismo e realmente o bebê tinha hipotiroidismo. Entende? Então, as mães têm que se atentar à sonolência do bebê. Ela não pode ser encarada como um negócio normal. O bebê vai dormir quanto tempo quiser e está tudo bem. Nas primeiras 12 horas de vida é até tolerável. Depois disso, a gente tem que estimular esse bebê. Então, assim, se o bebê está dormindo muito em casa, não é normal. A gente sabe que existe uma janela de sono. Então, assim, tá passando daquela janela de sono, o bebê só dorme. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. Sim, esse bebê precisa se alimentar, né, Mari? Eu não posso deixar essa janela de sono, sei lá, por 6 horas consecutivas, né? Não, eu posso deixar o meu bebê dormir por, no máximo, 4 horas. E aí eu vou estar estimulando, porque o bebê em casa, a mãe ainda não tem muita produção quando vai para casa, né? Então, a gente tem que se atentar a isso, sim. Então, o indicado é a gente fazer essa conta, assim, ó, bateu 3 horas, bateu 4 horas, eu vou pegar o bebê e vou colocar ele no peito. Criar uma rotina, assim. Isso, é rotina, né? Eu sempre digo que as rotinas do ser humano, elas começam desde o nascimento. É verdade. E aí precisa se atentar para isso, porque a gente já teve bebês que reinternaram com hipoglicemia. Hipoglicemia é algo bem sério. O bebê ele pode convulsionar por hipoglicemia. E bebê convulsionar em casa por hipoglicemia é porque não comeu. Olha só. Entendeu? Sol, obrigada por trazer essas informações para nós. Eu espero que você tenha gostado, que você se atente a essas dicas da Sol. Na dúvida, procure ajuda. Entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Instagram da Sol, a nossa consultora de amamentação, fala direto com ela e eu tenho certeza que ela vai te ajudar bastante. Até a próxima. Até. Aborto espontâneo. Esse é o nosso assunto para hoje. Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse tema é a doutora Márcia, nossa ginecologista e obstetra. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Acho que é algo que acontece com uma grande parte das mulheres, inclusive eu já vivi essa situação. Tu já deve ter tido vários pacientes também. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Muito bem. Eu trouxe esse tema porque realmente faz parte de algo realmente bem comum. Quanto à mortalidade materna, é uma das causas a nível mundial que tem nos preocupado. Então, vale a pena a gente falar sobre, prevenir, falar sobre as causas e o que nós fazemos normalmente nessas situações, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para prevenir? E tem alguma causa, algum motivo ou realmente é uma sorteada negativamente? Sim, tem causas. Então, a maioria dos abortos acontece até 12 semanas, né? É o mais comum, que esse aborto, em torno de 80% das pacientes, 80% desses abortos são ali até 12 semanas.
Das causas mais comuns, né, é a cromossomopatia. Então, é uma alteração em relação ao feto, a formação mesmo ali do embrião e do feto, né, no seguinte. E aí uma minoria acontece depois das 13 semanas. Por isso que a gente vai ficando mais tranquilo quando vai passando as semanas. E as mulheres já ficam também mais tranquilas até para contar, para comemorar, porque realmente esse número diminui bastante conforme as semanas vão aumentando. Existe isso mesmo das pessoas, eu só vou contar da gestação depois da 12ª, da 13ª semana, porque daí tem menos chance de ter um aborto, né? Principalmente para quem já viveu isso. Então tem essa história, né, esse aspecto ali que tem um peso de esperar mais, né, mas realmente tem todo sentido. E 31% das gestações se tornam aborto. Muitas vezes a mulher nem sabe. Nem chegou a ter um atraso menstrual e teve aborto. Tem muitos estudos relacionados a isso, com um número grande de mulheres, então realmente é algo bem comum. E assim, uma mulher que uma vez passa por essa situação, ela tem mais chances de vivenciar isso novamente? Tem mais chances. Tem, não é um número exorbitante, né? Tem outros fatores bem mais importantes relacionados a isso, mas sim, um dos fatores de ter um novo aborto, isso a gente preza muito em ouvir a história da mulher, essa é a importância de planejar, né, e falar sobre, mas qualquer mulher no período fértil pode ter um aborto, né? Um aborto espontâneo não necessariamente vai se repetir, vai ter uma recidiva na vida dessa mulher, não. E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Um exemplo, a mulher passou, né, teve um aborto e ela quer engravidar novamente. Então daí ela vai procurar o médico, ela vai traçar um plano para conseguir ter esse positivo e ir até o final com a gestação. E o que vem aí nesse plano? Isso, essa é a importância do planejamento familiar. Então a gente vai ouvir a história dessa mulher, saber se foi um só, se foram mais abortos, isso sim, depois de vários abortos tem sim uma importância daí muito maior, aí sim se torna diferente a abordagem do ginecologista, né? E aí ver outras doenças que ela tem também. Então, cuidar dessa mulher antes que a gravidez venha, faz muita diferença. Então, cuidar em relação às doenças que ela pode ter, em relação à obesidade, tirar fatores de risco como cigarro, né, o tabagismo, o álcool, doenças da tireoide, tem várias doenças, né, doenças relacionadas ao sangue, hereditário, ao fator genético. Então, cuidando disso com antecedência, a gente normalmente previne para que isso não aconteça novamente, né? Essa é a ideia do planejamento familiar, para ter uma gestação adequada e um parto também tranquilo. E os resultados depois desse plano traçado são positivos? Normalmente são bem melhores. A gente consegue fazer com que a história não se repita, né? Essa é a ideia, né? Nem sempre isso é possível, claro que tem casos e casos, né? A medicina nem sempre nem nunca, mas boa parte dos casos a gente resolve com esse planejamento aí. Então, eu acho que fica a maior dica e o recado para as pessoas que estão nos acompanhando, para as mulheres que estão tentando engravidar, que o planejamento ele faz toda a diferença. Então, hábitos nutricionais, hábitos no geral, né, pode fazer com que todo esse desfecho tenha um outro final, né, doutora? Com certeza. Obrigada por trazer esse tema, obrigada por trazer todas essas informações para nós. Eu espero que você tenha gostado e lembrando que se você está vivendo uma situação parecida, se você tem mais dúvidas e quer entender um pouco mais sobre esse assunto, você pode ir lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digitar o nome da doutora Márcia, você vai encontrar o Instagram dela lá e lá você conversa com ela, você encontra o WhatsApp dela, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais segura, né, doutora? Isso, estou à disposição, o que eu for útil, né, dentro da minha especialidade, a gente tem todo prazer em atender. Obrigada e até a próxima. Até, obrigada. Agora nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia pélvica durante o pré-natal e no pós-parto. É isso? Isso mesmo. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Denise faz parte das fisioterapeutas pélvicas lá da Clínica Fogaça e hoje ela vai trazer algumas informações para nós. Então, quando a gente pensa na fisio durante a gestação, quando que é indicado a gente começar a fazer a fisioterapia pélvica? Então, geralmente a gestante, né, passa primeiro pela ginecologista, estando tudo certo, né, na gestação, né, ela vai ser encaminhada, né, para fisioterapia pélvica.
E aí sim a gente vai começar a trabalhar, né, a questão de prevenção e verificar também se não tem já alguma disfunção, no caso, né, incontinências urinárias, né, dores durante a relação sexual. E aí sim a gente consegue, né, traçar alguma conduta, né, para essa gestante durante toda a gestação. Porque é bom a gente pensar que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Então, assim, vocês vão fazer uma anamnese, vão ver exatamente como que... Se aquela mulher ela é uma pessoa sedentária, se ela já pratica algum tipo de atividade física. E aí, em cima de todas essas informações, vocês vão traçar um plano aí para, durante a gestação, ela se exercitar e fazer a fisioterapia pélvica, certo? Certo, isso mesmo. E aí a gente vai vendo, né, todas as, por exemplo, se ela tem dores, né, nas articulações, dores na lombar, e aí a gente vai conduzindo conforme, né, a cada caso. Dor na lombar, não tem uma gestante que não reclame. Então, como que a físio ela pode ajudar nesse processo? Vocês passam exercícios para fortalecer toda essa área? Como é que funciona? Então, a gente trabalha com a questão do próprio fortalecimento da musculatura, né? Tanto da musculatura, né, paravertebral, que é a musculatura lá de trás da coluna, como da musculatura do abdômen também, que, né, acaba acarretando, né, esse desconforto. Então, a gente precisa trabalhar as duas coisas, né, ao mesmo tempo. E é importante a gente falar também que a fisioterapia pélvica, ela não é apenas para aquela mulher que pensa num parto normal. Porque a fisioterapia pélvica, ela, como a gente falou, a gente está falando da lombar. Então, isso não tem nada a ver com o tipo, com a via de parto. Sim. Né? Então, a mulher vai sofrer essas alterações no corpo e a fisioterapia pélvica vem para ajudar tanto aquela que quer, eu quero um parto cesáreo, tanto aquela que quer um parto normal. Mas quando a gente pensa num parto normal, como que a fisioterapia pélvica pode ajudar ela também na hora do parto? Sim. A gente vai trabalhar com a questão, né, de massagens perineais, lá na região, né, do períneo, relaxando, entendendo, fazendo com que essa mulher entenda, né, como é a respiração lá na hora do parto, que ela precisa ter a calma, respirar devagar, né, não fazendo aquela manobra que antigamente faziam, né, que era trancar a respiração, né, e empurrar o bebê, né. Então, respeitar, né, esse momento, né? Então, a gente vai trabalhando toda essa consciência com a mulher durante todo esse período da gestação. Principalmente no caso, se a gente observa que ela tem alguma tensão nessa musculatura. Então, a gente já vai trabalhando, né, para chegar lá no finalzinho, ela já está, bem dizer, já preparada para ter esse bebê, né, de uma forma, né, tranquila e natural. E evitando, né, as lacerações, né, que são o rasgar do tecido lá de baixo, né. Quando a gente pensa nesse pós-parto, é indicado a gente seguir tendo esse acompanhamento? Como que seria a atuação de vocês no pós-parto? Então, nós atuamos no pós-parto, né, em relação a geral, né? Então, a questão da postura, a gente avalia de novo, né, a região, né, perineal, a gente avalia a região do abdômen, né, para ver como ficou esse abdômen, né, logo após o parto, né. A gente sabe que é falado bastante a respeito da diástase, né, que é o afastamento da musculatura, né, do reto abdominal ali, né. Então, a gente trabalha nessa reabilitação, ajuda nessa mulher, né, voltar a colocar essa musculatura, né, no lugar, né, estabilizar ela ali de novo, voltar com a função dela, né. Então, tudo isso a gente trabalha no pós-parto. E também, né, independente, né, da via de parto, né, se foi cesáreo, parto normal, a gente trabalha, né, as questões. Por exemplo, no caso, se for uma cesárea, a gente vai trabalhar a questão da parte da cicatriz, a cesárea, tudo, né, mais a reabilitação do abdômen. No caso, se foi um parto normal, a gente vai trabalhar a cicatriz, se tiver, né, no caso, né, se teve uma laceração, né, a gente vai trabalhar a parte da cicatrização e a recuperação dessa musculatura. Se não teve laceração, a gente vai trabalhar a reabilitação também dessa musculatura, porque imagina, acabou de passar um bebê, né, se alongou todo o canal vaginal. Então, depois, né, acaba voltando essa musculatura. Então, a gente dá uma ajuda, né, para poder fortalecer. E quando a gente pensa em incontinência urinária, é comum acontecer isso depois de um parto normal? A fisioterapia pélvica também ajuda e auxilia nesse processo, nesse quesito? Sim, ajuda bastante, né? A gente sabe que pode acontecer, né, tanto a incontinência urinária como a incontinência fecal, que não é tão dita, né, mas acontece também.
Então a gente já, né, trabalha nessa questão, né? Por isso da importância de trabalhar, né, durante a gestação para ter essa prevenção lá depois do pós-parto. Nossa, quanta informação boa. Como é bom a gente ter conhecimento, a gente saber como que a gente pode se ajudar. Porque gerar uma vida não é algo muito simples, então a gente tendo conhecimento, a gente tendo ajuda de profissionais qualificados, aí as coisas podem ficar um pouco mais fáceis e simples, né? Sim, aham. Então, eu espero que a gente tenha te ajudado com essas informações. A dica é, coloque uma fisioterapeuta pélvica na sua vida durante a gestação, no pós-parto. Tenho certeza que vai ser muito melhor. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.